Marinho me ligou e falou, tem aqui uma conta aqui, ó, 8 pau e meio. Eu falei, meu, eu gastei 8 pau e meio pra Mendoza. Agora eu tô gastando 8 pau e meio com o barco parado. Não, tipo assim, era absurdo. Aí eu falei, vou pôr pra vender o barco, vou vender. Aí cadê pra vender? Não vende. Tem um outro vídeo que o Tecar falou assim, pô, cimitarra, cimitrinca, todo mundo fala é o Peugeot dos mares. Se você ver aí, você vai encontrar, né? O Tecar, se você estiver assistindo esse vídeo também, pode falar com a gente que eu te ajudo a comprar um barco, cara, e você não vai ter frustração, te garanto isso, você vai comprar o melhor barco e você vai sair feliz da vida com esse barco aí, tá? Fala, capitão e capitã! Recentemente o Tecar fez um vídeo falando que barco é uma alegria na hora que compra e outra alegria na hora que vende. Para quem não conhece ainda o canal Bom Barco, eu sou o Márcio Chihara, sou fundador desse canal no YouTube, a gente também tem um canal no Instagram, bombarco.com.br, que é um site como se fosse um webmotors do mercado náutico, já tem mais de 15 anos, e eu já testei mais de 200 barcos na minha vida e já viajei pelo Brasil inteiro, também entendendo esse mundo. Assim como o Tecar, tem muita gente que se frustra na hora de comprar um barco, mas isso não é porque o mercado de barcos é um mercado ruim, ou essa afirmação do Tecar, é porque a pessoa fez uma escolha errada, um barco que não era ou para o bolso, ou para o perfil, ou nas condições de uso mesmo do dia a dia dessa pessoa. Já nessas experiências todas da minha vida, já ajudo as pessoas a comprarem barco mesmo, para não se frustrar, justamente por isso, porque é um mercado muito desconhecido para quem não está no meio, né? Quem são as pessoas? Quais são os barcos? Enfim, então nesse vídeo você vai entender quais foram os erros que o Tecar cometeu, na minha opinião? Como é que ele podia ter evitado essa frustração na hora de comprar um barco? E com isso, você também vai aprender a dar um primeiro passo, ou segundo, ou até o terceiro, na hora que você for comprar um barco. Com certeza não vai ser uma frustração, não vai ser uma infelicidade na hora que você comprar e nem na hora que você for vender, principalmente. A não ser por uma afirmação só. O barco ele vai te trazer uma felicidade incrível se você comprar o barco certo. Vai ser o lugar que você vai tirar as melhores fotos e você vai ter as melhores experiências com as pessoas que você mais ama, inclusive nos melhores lugares do Brasil ou do mundo, nos lugares mais bonitos. Mas como então você comprar o barco certo? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir detalhe por detalhe todas as dicas de como comprar o barco ideal sem se frustrar. Então vamos rodar o vídeo do Tecar aqui e pegar algumas afirmativas e conforme ele for falando eu vou parando o vídeo e vou explicando para você a minha opinião. A história do barco é verdade mesmo? É verdade verdadeira, cara. Você se arrependeu mesmo de comprar o barco? Na verdade sim, ó, o barco foi o seguinte, eu tive 2 barcos. Dois. Eu fiquei com o barco 4 anos. Comprei o primeiro barco. Comprei um barco. Que ano que foi? Acho que foi 2019, se eu não me engano. Comprei um barco. Eu fui andar no barco do amigo meu, achei interessantíssimo. Falei, cara, tem que ter um barco, cara, tem que ter um negócio aqui. Uhum. E eu comprei um barco, um 38 pés, um barco, só que era 2005. Só que assim, barco não tem ano, barco é o seguinte, é estado geral. Comprei um barco 38 pés. Bom, primeira coisa aqui, ó. Comprei um barco de 2005. Um barco de 38 pés, e esse barco é uma Azimuth 38 de 2005. O barco, ele tem idade sim, vai depender muito de qual é o estado do barco. Você pode encontrar um barco antigo, em boas condições, mas de qualquer forma, um barco com 20 anos, com 15 anos, é um barco usado nas condições de mar. O que quer dizer isso, condições de mar? O barco está na água, está pegando água salgada, está fazendo... ele não está parado, né? Ele está navegando, está pegando intempéries, está batendo no mar. O motor, ele pode ficar parado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Todos os equipamentos podem ficar parados e aí que vem o grande problema. Então não é que o barco não tem idade. O barco ele tem mais idade, inclusive, se for uma casa, por exemplo. Ele vai sofrer muito mais do que uma casa parada. Ele vai sofrer mais do que um carro parado. As condições que o barco fica são condições piores do que um carro na garagem, por exemplo. E um carro na garagem parado 1 mês, você sabe o que vai dar. Imagina um barco na marina. Imagina um barco de 2005. Então, o Tecar já foi mal assessorado na compra desse barco e nessa afirmação. Um barco ele tem idade
E quanto mais idade tiver, mais manutenção ele vai ter, se ele não foi bem mantido durante esse período que ele ficou parado ou ficou mesmo andando, tá? Bom, a Azimuth 38 é um barco bom, é um dos barcos até queridinhos, mais antigos que tem. Então você vai conseguir, inclusive, uma boa revenda se você comprar esse barco em bom estado. Agora, tudo vai depender de como que você compra esse barco aí, qual estado que ele vai estar. E aí, conhecer as pessoas do mercado, ter confiança naquele consultor, naquele vendedor de barco é fundamental. Por nós do Bom Barco não termos lado, o meu papel aqui é ajudar você a comprar o melhor barco possível, tá? Comprei um barco 38 pés e isso aqui me enganaram, venderam um barco fuleiro pra mim. Entendeu? Não manjava. Foram lá. Tipo assim, eu fui lá, comprei um barco, o barco só quebrava, só deu problemas. Tipo assim, muito problema, muito. E aí eu fiquei com aquele barco lá um ano e não consegui usar. Cada vez que eu ia lá pegar o barco era um problema. Onde ele ficava? Ficava no Guarujá, Marina Del Rey, no Guarujá. Tem mais algumas coisas aqui importantes para te falar. O barco ele ficava na Marina Del Rey, no Guarujá. Essa marina, na verdade, ela não é uma marina, é um condomínio residencial. Então, o barco, muito provavelmente, ele estava parado, sem manutenção e nem cuidados na marina. Esse barco, ele deu muito problema. De novo, como ele afirmou, né? Ele deu problema porque o barco estava mal mantido, ele não estava em pleno uso, né? E muito provavelmente, as pessoas que estavam cuidando dele não usavam o barco semanalmente ou mensalmente, não ligava. E ele já estava apresentando alguns problemas antes de vender pro Tecar. Aí, cara, eu falei, pô, não é possível que esse barco aí deve ser muito velho, 2005, cara, muito velho. Eu errei nisso. Por isso que o barco tá com problema. E aí eu falei, vou vender, vou comprar um mais novo. E aí eu vendi esse barco, 38 pés, e comprei um barco de 60 pés. 2016. O mundo náutico, assim, é muito novo, cara, é praticamente zero. Ele comprou um barco de 2016, outra afirmação que eu não concordo. Um barco de 5 anos, imagina só. Imagina ele não tá fazendo todas as manutenções periodicamente e mantendo esse barco em bom estado. O barco ele vai apresentar problema também. E não é um barco necessariamente novo. Pode ser, se ele for bem cuidado. Então tudo isso tem que ser avaliado na hora que você for comprar um barco. Lembre-se sempre disso. Eu vou dar mais algumas dicas bem legais aqui. Agora, se você não conheceu o Bom Barco ainda, lembra de curtir esse vídeo, se você estiver gostando, claro. Compartilhar se você tem algum amigo que queira comprar barco, ou se você mesmo quer comprar barco, porque vai vir muita coisa boa ainda daqui. E deixa o seu comentário se você tiver mais alguma dúvida com relação à compra do seu próximo barco. E aí imagina você comprando um barco de 38 pés e tá achando que ele tá gastando muito. Aí você vai e compra um barco de 60 pés, maior do que esse que você já tinha. Qual o motivo disso? Pense bem nisso. Tá, e vai gasta. Aí fala assim, pô, vou mandar de barco, tem que encher o tanque do barco. 15 mil reais. 15 mil. Você fala, nossa, 15 mil, mano. Vou mandar, pô, a galera vai lá no nosso barco, nossos amigos vão. Tem que comprar carne, tem que fazer... Barco é uma casa, você tem que fazer um churrasco. Aí você não vai falar pros amigos, vamos rachar. Se é o velho da lancha, você tem que falar, não, vou bancar. Aí você vai lá, pô, gasta mais 4 pau, 5 pau pra fazer o final de semana no barco. Carne, bebida. Aí você já fala 15 mais 5 já deu 20. Uma brincadeira, 20 Brincadeira, 20 conto. Aí você tá lá, todo mundo bebendo, curtindo, daqui a pouco começa a Falei, aí você já cortou sua brisa. Você fala, meu, eu vou gastar a nota aqui, todo mundo feliz. Todo mundo no barco feliz e você dentro do barco. Aí veio o marinheiro, falou, meu, quebrou tal coisa aí, vai ter que chamar a Volvo. Aí eu falei, não dá. É tipo reboque? Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa que quebra é muito caro. Então primeiro a gente vai ter que ver aqui a condição que você tem para comprar o barco e depois para manter o barco. A gente tem alguns vídeos aqui no canal do Bom Barco falando sobre quanto custa para você manter um barco. A relação do seu dinheiro, ela está totalmente proporcional ao gasto que você vai ter realmente no futuro para manutenção. Se você não está disposto a gastar 15 mil em combustível em um tanque, então você não compra esse barco que vai te consumir esse combustível. Esse barco do Tecar era um barco grande, 60 pés, né? Quase 60 pés. Para encher o tanque, ele gastava 15 mil reais, tá?
Mas não é isso que você vai gastar em uma saída normal. Uma saída normal de barco você vai gastar, por exemplo, está no Guarujá, aqui em São Paulo. Aí você vai navegar 1 hora, que é mais ou menos o que as pessoas fazem em um dia de uso do barco. Para navegar 1 hora, esse barco vai gastar mais ou menos 60 litros por hora, no máximo 100 litros por hora, se você for tocando forte o barco, com 2 motores, 50 litros cada um. 50 litros, 100 litros por hora, vamos colocar 50 litros por hora, indo mais ou menos, você vai gastar 2 horas, vamos colocar 100 litros por hora. 100 litros por hora, cobrando R$10 por litro, você gasta R$10.000 no máximo. A gente está falando de um barco de 5, 10 milhões, dependendo da marca, tá? Então é esse o custo que você vai ter, naturalmente. Eu tenho um barco de 27 pés. Esse barco gasta 30 litros por hora. É um barco de aproximadamente 500, 600 mil reais. E a gente vai gastar 30 litros por hora para ir, 30 litros por hora para voltar num passeio de 2 horas, que vai ser mais ou menos R$1.000 uma saída, tá? Então a gente já diminuiu de 10 para 1.000. Hoje, esse barco está totalmente dentro das minhas condições de gasto. E qual que é o barco que está nas tuas condições de gasto? Vamos pensar em primeiro compra e depois manutenção. Quanto mais coisa você ter, assim como uma casa, né? Porque um barco de 60 pés, ele já não é mais um barco. Ele é uma casa também. Então, vamos analisar mais o vídeo e vamos falando mais um pouco sobre isso. Mas sempre você mesmo precisa fazer as contas. E para isso eu tenho vários vídeos no canal, como eu falei, de quanto que você vai gastar de manutenção. Marina, combustível, revisões, marinheiro e o dia a dia, né? Combustível, equipamentos ali que você vai comprar, lazer, comida mesmo. Então vamos seguir. Beleza, manda orçamento aí, 4,5 pau. Cara, mas peraí. Mas os caras veem que você tem barco, os caras pensam que já tem grana e Não, vai ficar... não existe duro no mundo náutico. Então tudo é muito caro, só que pro cara que é rico de verdade é pouco. Não existe duro no mundo náutico. Eu acho que duro no mundo náutico, até por uma questão de cultura no Brasil, isso tem uma certa realidade. Mas o que é duro para você? Eu me considero uma pessoa dura? Não, eu tenho meu lifestyle legal. Agora, vamos dizer que você queira comprar um barco que você, imagina só aí, você compra um barco, você coloca o teu filho e a tua filha, e essa vela aqui começa a velejar, entender a direção do vento, a direção da maré, fala para o teu filho te acompanhar nisso, abaixa que a vela vai virar, vai ficar 1, 2 horas, volta sem gastar R$1 de combustível. Esse barco existe, que é um veleiro, inclusive de competição, vai te proporcionar momentos incríveis na sua vida, com as pessoas, de novo, que você mais ama, vai entender a natureza, vai sentir isso tudo com um brinquedo. Esse barco ele vai te custar no máximo R$50 mil. O que é isso, né? Ou você coloca 8, vamos falar em menos, você coloca 6 pessoas em um barco zero a R$150 mil e gasta R$300 para um passeio de dia, fazendo um churrasco lá com a tua família. Isso é possível, barco novo, com tudo, já com âncora, com tudo que você precisa ter no barco para navegar. É o preço de praticamente um Onix, um carro quase que popular. É essa relação que a gente está falando aqui, tá? O Marinho me ligou e falou, tem aqui uma conta aqui, ó, 8,5 pau. Eu falei, eu gastei 8,5 pau para Mendoza. Agora eu tô gastando 8,5 pau com o barco parado. Não, tipo assim, era absurdo. Aí eu falei, vou pôr pra vender o barco, vou vender. Aí cadê pra vender? Não vende. Quanto que era o barco esse daí de 62? Tipo, ele era um barco na faixa de uns 5 pau. Aí não vende, é 60 pés. Na verdade ele é um cimitarra. Na verdade ele vem assim, cimitarra 56, mas ele tem 18 metros. Ele tem a metragem dos 60 pés. 60 pés, 5 milhões. Nessa faixa. Barco. Aí, cara, eu tipo... aí eu peguei e falei assim, cara, vou vender o barco. Aí não vende. Nós baixa o preço, não vende. Então vamos lá. Assim como carro, assim como casa, assim como qualquer coisa, você tem um produto que tem maior liquidez e um produto que tem menos liquidez. Isso tem a ver com a história que esse produto tem no mercado e também pelas condições que esse produto está. Tem um outro vídeo que o Tecar falou assim, cimitarra, cimitrinca, todo mundo fala é o Peugeot dos mares. Se você ver aí, você vai encontrar, né? O Tecar, se você estiver assistindo esse vídeo também, pode falar com a gente que eu te ajudo a comprar um barco, cara, e você não vai ter frustração, te garanto isso, você vai comprar o melhor barco e você vai sair feliz da vida com esse barco aí, tá?
Esse vídeo que você fala que a cimitarra é a cimitrinca, que é o Peugeot dos mares e tal, existe essa relação de produtos que são mais vendáveis, que a liquidez é maior, assim como o carro, tem o e-Pace, né, que você fala, assisto os seus vídeos, gosto de como você fala e tal. Então o e-Pace que fica na tua garagem por muito tempo, cara, é a mesma coisa com barco. Só que quem vai te falar isso? O vendedor vai te falar isso, o cara que tem o e-Pace lá prontinho, você pega um cara que não entende nada, ele vai falar, pô, não compra esse carro não, que esse carro não vai ter liquidez. Ele vai dar um jeito de te vender. Logicamente que se for um bom vendedor, ele nem vai pegar esse barco na troca quando ele for vender um outro barco para ele, né? Porque ele recebe muitos barcos na troca. Porque ele já sabe que esse barco vai ser um barco parado. Então, essa relação de conhecimento de mercado, é difícil as pessoas conhecerem, você que está aí, por exemplo, mas eu conheço, não só eu, né? A equipe do Bom Barco conhece aqui. Inclusive, se você quiser uma assessoria, uma consultoria, uma ajuda para você comprar o barco, deixe seus comentários aqui, entre em contato com a gente que a gente te ajuda a comprar o barco sem frustração. Tem que registrar o CLT? CLT. Mas assim, você falou que você deixava lá no Guarujá. Certo. Não tem uma empresa que faz lá isso? você só guarda. Então lá, eu guardava na Marina. Pra guardar na Marina, se eu não me engano, era 12 pau e meio. Pra guardar. Tá. Guarda. Aí você tem que ter um marinheiro. Só pra guardar. Pra guardar. Aí você tem que ter um marinheiro. O meu barco não ficava na água. Ele saía da água. E via o trator e punha ele pra dentro do galpão. Então o marinheiro tem que ir lá, ele tem que limpar o barco, ele tem que ligar tudo, porque o barco parado quebra mais ainda. Então você tem que ter um marinheiro como se fosse um caseiro. Ele vai lá quase todos os dias tem que ir pra cuidar do barco, todos os dias. Então eu pagava lá, o marinheiro pagava 4 pau e meio, mais registrado. Meu Deus. Então vamos falar um pouco sobre esses custos, tá? Para você ter um caseiro hoje na tua casa, você vai gastar 4 pau e meio, mais um monte de outras coisas. Eu fiz umas contas aqui, rapidamente, com relação ao que você gastaria com uma casa, por exemplo, num ano. Imagina uma casa de frente para a praia, com 3 quartos, uma casa de veraneio em um lugar bonito, Angra dos Reis, ou mesmo um condomínio no Guarujá, né? Que é mais ou menos essa relação que você precisa ter quando você for comprar um barco desse tamanho. Logicamente, se for seu primeiro, não vai ser. Mas só para você entender aqui, um barco até 25 pés, ele pode ser muito bem comparado com um carro, porque ele não tem um monte de outras coisas que uma casa tem. Acima disso, você precisa comparar o barco mais ou menos com uma casa. Um barco com 3 quartos, 2 quartos que seja, que é mais ou menos isso aqui que o Tecar tinha, ele tem que ser comparado com uma casa, porque ele vai ter quarto, vai ter banheiro, vai ter gerador, ar-condicionado, camas, vai precisar ter um marinheiro, vai precisar ter um lugar na marina, lugar grande, e ele vai se deslocar de um lugar para outro, e então você vai estar nos melhores condomínios do Brasil inteiro, da sua região inteira, nos melhores lugares, nos lugares mais paradisíacos. Como é que eu vou baixar o preço? Não vou fazer não. Falei, não vou. Deixa quieto. Beleza, não vou. Você viu o estado dos carros? Estavam bons? Como é que Não, é? os carros, beleza. O carro eu falei, o carro eu me garanto. Eu não sabia da e-Pace, né? E aí o que acontece? E aí eu peguei a e-Pace. Peguei a BM, peguei a Porsche, vendi na hora e a e-Pace tá comigo até hoje. Isso aí foi em junho do ano passado. Vai fazer um ano. Aí eu postei a resenha do barco agora que eu vendi o barco, tudo. O Diego Aguiar tem um barco igualzinho meu, igual, mesmo ano, tudo igual. Ele me ligou e falou, irmão, Sei. eu não aguento mais. Meu barco só quebra, vende o meu. Você vendeu o seu, vende o meu também. Bom, agora chegando já no final do vídeo, tem uma pessoa que tem o Diego Aguiar, tem um barco, tinha um barco igual ao dele, também sofreu as mesmas coisas e muito provavelmente pelos mesmos motivos. Isso só afirma que para você comprar barco, você precisa ter muito conhecimento. Não é sair para comprar um barco agora. Existem todos os tipos de barcos. Existem os bons barcos, existem os barcos ruins, existem os barcos ruins que vão adequar à sua necessidade. Existe um mercado em volta do barco que as pessoas, elas também fazem parte da sua felicidade ou não. Essa estrutura todo esse ecossistema
É preciso conhecer um mínimo possível para você fazer a escolha de comprar um barco. Assim como se você fosse fazer a escolha de comprar algo, um avião, por exemplo, um mercado que você não conhece e que você vai gastar um certo dinheiro nisso. Barco, de novo, o Tecar fala que é coisa de rico, de cara milionário, de cara muito rico. Novamente você pode perceber aí em várias postagens nossas no Instagram, no nosso portal bombarco.com.br, que existem vários tipos, tamanhos, formatos, modelos, fábricas e todo o ecossistema de novo em volta disso. Antes de você comprar um barco, lembre-se de pesquisar, conversar com as pessoas que você sabe, conhece ou por uma indicação muito forte. E estude, assim como você entende de fazer negócio em outras situações. Quando você for comprar um barco, olha no olho da pessoa que você está vendendo. Entende qual que é a história dessa pessoa no mercado, perguntando para as pessoas, e a história do estaleiro também. Qual que é a estrutura do fabricante desse barco? Onde você vai deixar esse barco? Se é mais perto da tua casa ou se é mais perto do ponto de destino que você vai? E você vai lá de carro, por exemplo. Você vai deixar esse barco na garagem da tua casa? Você tem uma fazenda? Pô, isso é totalmente possível e te garanto, isso vai mudar a tua vida. Os melhores momentos que você vai passar na tua vida vai ser a bordo do teu barco e vão ser lembranças inesquecíveis. Não é à toa que o mercado de barco ele cresce a 10% ao ano e cresce sem parar. Há muitos anos já que eu venho acompanhando e venho vivendo isso e eu sou um apaixonado por isso. E conheço inúmeras pessoas que vão dar inúmeros depoimentos, muito contrário do que o Tecar está falando aqui. Inclusive, eu quero a tua opinião agora, deixa a sua opinião, se o barco é realmente uma alegria na hora que compra e na hora que vende. E se você já teve a sua experiência com relação a isso, qual foi a sua experiência? Se foi uma experiência boa ou se foi uma experiência ruim. Lembre-se que eu vou deixar um contato aqui nosso, QR Code, para você fazer parte da nossa comunidade e não deixe de falar com a gente aqui do Bom Barco, porque a gente vai ajudar você a comprar um barco sem frustração e da melhor forma possível. Eu não ganho comissão de venda de barco. A gente quer ver a tua felicidade e você comprar um barco e entender de vez que barco não é uma alegria na hora que você vende, só uma alegria na hora que você compra. Talvez vai ser um momento ruim, como eu vendi o meu último barco aqui e não foi um momento legal, porque eu gostava tanto desse barco, ele nunca me deu problema, que eu fiquei com o coração partido, mas logo depois dele vem um outro que me fez ficar feliz de novo e eu tô felizíssimo com a escolha que eu fiz. Então é isso aí, capitão e capitã, te vejo nas águas de todo o Brasil, espero, e deixe seus comentários aí. Se você não curte o Bom Barco ainda, curte aí, compartilha, ativa o sininho e segue nosso canal aqui que você vai aprender muito com a gente.